Então, a gente teve... Pode contar mais uma história? Claro, claro. E depois eu queria até que vocês contassem, acho que foi vocês que me contaram, né? Aí se eu estiver enganado, a gente faz um corte. Mas é do salgadinho. Era esse, do baconzinho. É esse? Era esse que eu ia contar. Aqui, tá? Eu vou contar essa história, porque assim, às vezes as pessoas elas acham que o mover sobrenatural só vai acontecer da seguinte maneira, tipo, crianças, silêncio, Deus está aqui. Algo sobrenatural vai acontecer neste momento. Agora, se a gente vive uma vida sobrenatural, a gente sabe que Deus age sobrenaturalmente em qualquer situação, em qualquer momento da nossa vida. É uma oportunidade do sobrenatural acontecer. Então, a gente estava num culto. O nosso amado pastor Teófilo estava pregando. O culto era para terminar 1h da tarde. E aí, a empolgação de pastor, quem nunca, né? Quem nunca? E aí o culto foi... E a gente esquece das crianças lá. Mas, na verdade, né, eu tenho certeza que Deus usou isso para que houvesse o sobrenatural ali no Ministério Infantil. Então, o culto estava indo para muito mais tarde. E as crianças estavam com fome. E elas começaram. É o culto da fome. É o culto da fome. E aí elas começaram, tia, eu tô com fome, tô com fome, tô com fome. Aí um menino de uns 7 anos, ele chegou pra mim e falou assim, tia, eu tenho um pacote de Baconzitos. Não é verdade que Deus multiplica comida? Eu falei, claro, até porque o nosso nome, G52, é da história dos 5 pães e 2 peixinhos. É mesmo, eu ia perguntar. É por isso. É a história do discípulo André, geração 5.2, aquele discípulo que encontrou numa criança 5 pães e 2 peixinhos, apresentou para Jesus, houve uma criança, alimentou uma multidão. Então, isso é o G52. Daí eu falei, sim, ele falou, então, tia, ora para multiplicar o pacote e todo mundo vai poder comer. Quando ele falou isso, as outras crianças falaram, yeah! E eu assim, yeah! Por fora, por dentro eu tava, meu Deus! E agora, né? Eu falei, tá bom, então vamos lá. Aí eu abri, era assim, tínhamos 54 crianças, 53 crianças, 56 crianças, enfim, tínhamos 56 crianças e um pacote pequenininho, não era aquele pacote grande do Baconzitos, era um pacote pequenininho. E o Baconzitos, se você perceber, ele é grande, assim, ele não é pequeno. E aí uma criança falou assim, tia, Jesus partiu o pão, então parte o Baconzitos. Eu falei, não, se Deus vai multiplicar, ele vai multiplicar inteiro. Eu vou dar um para cada criança. Então a gente orou, eu abri o pacote, eu falei, Jesus, ele orou, apresentou para Deus, agradeceu e depois ele distribuiu. Daí eu orei, agradeci que Deus ia alimentar agora todo o G52. Aí o menino falou assim, vamos fazer uma fila. Falei, isso, faz uma fila. E aí a gente fez a fila de 56 crianças e eu na frente com um pacote de Baconzitos. Do pequeno. Aí eu ia tirando assim de um por um, ia entregando. Aí eles, tia, olha dentro do pacote quanto que tem. Eu falei, não, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Então a gente não vai olhar o pacote. Entreguei. Foram as 56 crianças. Quando terminou as 56 crianças, tinha ainda salgadinho dentro do pacote. Aí ele falou assim, o menino falou assim, vamos fazer a fila de novo. Eu falei, faz a fila de novo. Daí a gente entregou pela segunda vez. Na segunda vez que a gente já estava entregando o Baconzitos inteiro, as crianças já estavam vibrando, porque naturalmente já era impossível a gente ter rodado 2 vezes um pacote pequeno. Então, as crianças já estavam, assim, super empolgadas. A equipe estava assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu falei, vamos de novo. Daí, a gente foi a 3ª vez. A gente foi a 4ª vez. Elas rodaram 4 vezes. Na 4ª vez, os pais começaram a chegar para buscar as crianças. Embora, né? E as crianças não queriam ir embora porque elas queriam ver até quando o pacote de Baconzitos ia durar. Mas a gente achou... E eu falei isso para elas. Eu falei, olha, agora que os pais chegaram, agora não precisamos mais do sobrenatural. E aí, na 5ª rodada, o pacote acabou, porque os pais já tinham chegado. Então, as crianças, a gente orou, agradeceu. Elas ficaram, assim, tipo, maravilhadas. E uma das crianças... No domingo seguinte, voltou na igreja. Aí eu depois eu falei, não, cara. Eu fui na padaria, aí eu comprei um Baconzitos. Só comprei do maior. O pequeno, o maior e o extra gigante, né? Peguei o maior, porque só tinha o maior, falei, vou contar. Aí eu levei em casa, despejei. Lucas despejou e contou, um por um. Aí do médio, né? Contei 78
negocinhos de salgadinho. Só pra ver a o proporção do médio, então não ia ter né? dado, nem o médio. Qual dos 12 discípulos era ele? Lucas é tão médio. Vamos ver. Muito bom. O grande, então, o médio tinha 78. Então o pequenininho, sei lá, tinha uns 30, 40. E então a gente rodou 4. Na quinta vez foi quando o pacote terminou. Então as crianças realmente foi algo sobrenatural que aconteceu. E aí um menino foi pra escola, contou para os amigos da escola. E ele contando no domingo seguinte: tia, eu contei para os meus amigos da escola e os meus amigos falaram: duvido você fazer isso. E um amigo meu foi comprar o pacote e a gente no intervalo... E era bem cozido. Eram bem cozidos. E ele falou: tia... Tem que ser bem cozido. Gente, só funciona como você começar uma religiosidade na igreja. É assim. Patrocínio. Que, por sinal, bem cozidos. Arrasta pra cima. Aqui na descrição. Então... E aí, ele disse que foi. E os amigos chamaram todas as crianças do intervalo. E ele falou: tia, eu orei e o pacote deu para todas as crianças do intervalo da minha escola. Meu Deus então, do céu. Você tá entendendo como que se move, como que as crianças vivem o sobrenatural? Não é assim, era como Jesus fazia. Então, Jesus, ele fazia, os discípulos viram. Então, Jesus, ele foi lá na casa de Jairo. Ele falou, né, Talita cumi, menina levante. Quem estava dentro da sala com Jesus? Era Pedro, Tiago e João. Estavam lá os 3 discípulos junto com Jesus ali naquele quarto. Quando Jesus ele sobe aos céus e Pedro ele vai também curar uma menina, ele fala as mesmas palavras que Jesus falou. Então, na verdade, você aprende o sobrenatural vendo. Né? Era assim que Jesus ensinava. Então, Jesus fazia, mostrava o poder de Deus e os discípulos eles agiam daquela mesma maneira depois. Então as crianças elas vão aprendendo de acordo com o que elas vão vendo. Então a gente vai alinhando, né? As crianças elas não podem ter só as obras de Cristo, porque Jesus mesmo falou, naquele tempo muitos vão chegar: em teu nome profetizei, em teu nome curei, em teu nome expeli demônios, e ele vai falar: olha, desculpa, não te conheço, vocês estão praticando iniquidade, que é você manifestar o poder de Deus sem o caráter de Cristo. Então, as crianças, elas precisam ter o caráter de Cristo e as obras de Cristo. Então, como o G52 hoje, a gente está ensinando as crianças o caráter de Cristo, que é o fruto do Espírito Santo, e também ensinando elas a agirem debaixo das obras de Cristo. Muito bom. Que é o não entristeçais, né? O Espírito, eu acho que está muito ligado à santidade, ao meu ver, e o não extinguir, né? Não apagar o Espírito, né? Essa vida, assim, né? Tipo, tem essas duas coisas que a gente precisa. É o que Jesus falava, né? Falou para os saduceus: vocês erram, não conhecendo nem as Escrituras nem o poder de Deus. Muito bom. Então, às vezes a gente, no ministério infantil, às vezes as pessoas focam muito em decorar versículo, contar história, mas e o poder de Deus? Né? E é uma prática ali, né? Na hora ali. E tem outras igrejas que praticam muito o poder de Deus, então quer as crianças... Eu falo, gente, as crianças não são mini profetas nem mini santos, então tem que ter muito cuidado. Se você ensina a criança a orar, ela vai aprender. Mas ela precisa do caráter de Cristo, senão você vai estar construindo uma geração de falsos profetas. É um perigo também. É muito perigoso. Então precisa das duas coisas.